tarde. Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta das tuas esquinas, da deselegância discreta das tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, eu não vi o teu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto o mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba, mas possível novo quilombo de Zumbi. E os novos baianos passeiam a tua garoa. E os novos baianos te podem curtir numa boa. Viva Caetano! Olá. Vaca profana. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras, na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada. E, dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Nápoles, Pino, Pi, Pau, Punks. Picasso movem-se por Londres, Bahia, onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. E vaca de divinas tetas, la leche buena toda em minha garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte um amor Betânia, Stevie Wonder, andaluz, como que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cubista, meu mundo, Thelênios Monks Blues. E vaca das divinas tetas, teu bom só para o oco minha falta, e o resto inunde as almas dos caretas. Sou tímido e espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. São Paulo é como o mundo todo. No mundo, um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas, estamos aí. E, dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma. Nada de leite mau para os caretas. Mas eu também sei ser careta.
De perto ninguém é normal. Às vezes segue linha reta a vida que é meu bem, meu mal. No mais as ramblas do planeta, horchata de chufa se os plau. E deusa de assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas. Viva! Boa tarde. Terra. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias, em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada. Na vertigem do cinema, mando um abraço para ti. Pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo do elemento terra. Do mar se diz terra à vista. Terra para o pé, firmeza. Terra para a mão, carícia. Outros astros lhe são guia. Terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria, a mim mesmo, eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem, pra gente te dar carinho durante toda a viagem, que realizas do nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Viva! Vamos lá. Não dá para subir, né? Aqui. Ele me deu um beijo na boca e me disse: a vida é oca como a touca de um bebê sem cabeça. E eu ri a beça. E ele, como uma touca de raposa bêbada. E eu disse: chega da sua conversa de poço sem fundo. Eu sei que o mundo é um fluxo sem leito e é só no oco do seu peito que corre um rio. Mas ele concordou que a vida é boa, embora seja apenas a coroa. A cara é o vazio. E ele riu, e riu, e riu, e ria. Eu disse: basta de filosofia. A mim me bastava que o prefeito desse um jeito na cidade da Bahia. Esse feito afetaria toda a gente da terra,
e nós veríamos nascer uma paz quente, os filhos da Guerra Fria. Seria um anti-acidente como uma rima, desativando a trama daquela profecia que o Vicente me contou, segundo a astronomia. Que em novembro do ano que inicia, 7 astros se alinharão em Escorpião como só no dia da bomba de Hiroshima. E ele me olhou de cima e disse assim para mim: Delfim, Margaret Thatcher, Menahem, Begin, política é o fim. E a crítica que não toque na poesia. O Time Magazine quer dizer que os Rolling Stones já não cabem no mundo do Time Magazine. Mas eu digo, ele disse, que o que já não cabe ao Time Magazine no mundo dos Rolling Stones, forever rock and rolling. Por que forjar desprezo pelos vivos e fomentar desejos reativos? Apaches, punks, existencialistas, hippies, beatniks de todos os tempos, univos. E eu disse, sim, mas não, nem isso. Apenas alguns santos e tantos nos seus cantos e sozinhos. Mas ele me falou, você está triste, porque a tua dama te abandona e você não resiste quando ela surge. Ela vem e instaura o seu cosmético caótico. Você começa a olhar com o olho gótico de cristão legítimo. Mas eu sou preto, meu nego. Eu sei que isso não nega e até ativa o velho ritmo mulato. E o leão ruge. O fato é que há um istmo entre meu Deus e seus deuses. Eu sou do clã do Djavan, você é fã do Nonato e não nos interessa a tripe cristã de Dylan Zimmerman. Ele ainda diria mais, mas a canção tem que acabar, e eu respondi: o Deus que você sente é o Deus dos santos, a superfície iridescente da bola oca. Meus deuses são cabeças de bebê sem touca. Era um momento sem medo e sem desejo. Ele me deu um beijo na boca e eu correspondi àquele beijo. Obrigado. Ela e eu. Há flores de cores concentradas. Ondas queimam rochas com seu sal. Vibrações do sol no pó da estrada, muita coisa quase nada, cataclismos, carnaval. Há muitos planetas habitados e o vazio da imensidão do céu. Bem e mal e boca e mel e essa voz que Deus me deu. Mas nada é igual a ela e eu. Lágrimas encharcam minha cara. Vivo a força rara dessa dor. Clara como a luz do sol que tudo anima, como a própria perfeição da rima para amor. Outro homem poderá banhar-se na luz que com essa mulher cresceu. Muito momento que nasce, muito tempo que morreu, mas nada é igual a ela e eu. Sim, eu poderia abrir as portas que dão para dentro, percorrer correndo corredores em silêncio, perder as paredes aparentes do edifício, penetrar no labirinto, o labirinto dos labirintos, dentro do apartamento. Sim, eu poderia procurar por dentro a casa, cruzar uma por uma as 7 portas, as 7 moradas. Na sala receber o beijo frio em minha boca, beijo de uma deusa morta. Deus morto, fêmea, língua gelada como nada. Sim, eu poderia em cada quarto rever a mobília, em cada um matar um membro da família, até que a plenitude e a morte coincidissem um dia. O que aconteceria de qualquer jeito. Mas eu prefiro abrir as janelas,
para que entrem todos os insetos. A terceira margem do rio. Oco de pau que diz: eu sou madeira, beira, boa da val, tris, rica, certeira. Meio a meio o rio ri, silencioso, sério. Nosso pai não diz, risca a terceira. Água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura. Proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, o rio ri, por entre as árvores da vida, o rio ri. Por sob a risca da canoa, o rio ri. O que ninguém jamais ouvida, ouvi a voz das águas. Asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra. A hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra. Rio, pau enorme, nosso pai. Viva Caetano. Brilhante é, de noite, dentro da mata, na escuridão, luz exata, vejo você. Divina é, diamantina presença, na solidão de quem pensa só em você. Esquecer? Não. Revelação. Deixa eu ver, pedra, clarão na floresta, gema do olho da festa. Deixa eu saber. Meu amor, dona da minha cabeça, não, nunca desapareça do seu amor. Esquecer? Não. Me perder? Não. Estrela é, na taça negra da selva, gota de luz sobre a relva, meu bem-querer. Lua-sol é, centro do meu pensamento. Meu canto dentro do vento busca você. Esquecer? Não. Esconder? Não. Brilhante é. Eu vou fazer uma canção para ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar um disco voador, uma canção dizendo tudo a ela, que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral. Minha paixão há de brilhar na noite, no céu de uma cidade do interior, como um objeto não identificado. Viva! Bom dia. Boa tarde, só. Livros. Tropeçavas nos astros desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo.
porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros, e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil, que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos. Ou, o que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas, e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas para mim foste a estrela entre as estrelas. Boa noite. Joia. Beira de mar, beira de mar, beira de maré, na América do Sul. Um selvagem levanta o braço, abre a mão e tira um caju. Um momento de grande amor, de grande amor. Copacabana, Copacabana, louca, total e completamente louca. A menina, muito contente, toca a Coca-Cola na boca. Um momento de puro amor, de puro amor. Boa tarde. Amo-te mesmo muito, será? Tanto quanto o sabiá do abismo, tanto quanto o abismo. Amo-te mesmo muito. Amo-te mesmo muito, será? Tanto quanto canto, ou não será? Tanto quanto tanto, ou não será? Tanto quanto o sabiá do abismo, tanto quanto o abismo, ou não será? Ó, horizonte, beleza do belo riso, amor, 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 momentos raros. Ó, horizonte, riso, 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 cercada ao longe por montes muito claros. Amo-te mesmo muito, será? Tanto quanto o avião do fogo, tanto quanto o fogo. Amo-te mesmo muito. Amo-te mesmo muito, será? Tanto quanto posso, ou não será? Pouco, 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 ou não será? Tanto quanto o avião do fogo, tanto quanto fogo, ou não será? Boa tarde a todas, todos, todes. Falou amizade. Falou amizade e por toda a cidade ecoa. A letra dos livros voa, falando amizade por toda a cidade boa. O sonho já tinha acabado quando eu vim, e cinzas de sonhos desabam sobre mim. 1000 sonhos já foram sonhados. Quando nós perguntamos ao passado, estamos sós? 1000 sonhos serão urdidos na cidade, na escuridão, no vazio, na amizade.
A velha amizade esboça um país mais real, um país mais que divino, masculino, feminino e plural. Vive esse Brasil plural. Língua. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala. Flor do laço sambódromo, luz América, latim em pó. O que quer, o que pode esta língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas. Cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na velô da dicção tchu-tchu de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate e checkmate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem. Lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em an. De coisas como rã e imã. Imã, 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 imã. Imã, 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 imã. Nomes de nomes. Como Scarlet Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé, e Maria da Fé. Flor do laço sambódromo, luz América, latim em pó. O que quer, o que pode esta língua? Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer curisco. Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura. Samba rap, chiclete com banana. Será que ela está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro. Você e tu, lhe amo. Que te faço, nego? Bote ligeiro. Mas de brinquinho, Ricardo. Teu tio vai ficar desesperado. Otavinho, põe esta camisola pra dentro. Assim, mas parece um espantalho. I like to spend some time in Moçambique. Arigatô, arigatô. Nós, canto falamos, como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos à mancheia. E deixe que diga e que pense que fala. Viva! A gente não vê nada daqui, né? Só a luz. Eu vou explicar muito rapidamente o que é que eu vou ler, porque como todo mundo leu as letras, eu dei a isso o nome de Antologia Relâmpago, que é uma antologia muito rápida, uma espécie de antologia de todas as canções do Caetano. E esse nome Relâmpago é uma memória, uma espécie de homenagem ao Murilo Mendes. E é um autorretrato, mas é um autorretrato dele, né? Não um autorretrato meu.
Então, eu, na verdade, fiz uma colagem de vários versos que aparecem nas canções, algumas delas lidas aqui hoje, e que formam uma espécie de retrato do Caetano pelo Caetano, retrato composto por mim. Então, vamos lá, um pouquinho mais longo que uma canção é uma antologia. Viver é um desastre que sucede a alguns. Sou um homem comum, qualquer um. Gosto de ser e de estar. Como na palavra, a palavra, estou em mim. Quem sou eu? Face azul do araçá. Ninguém é comum e eu sou ninguém. De perto, ninguém é normal. Eu nunca quis pouco. Falo de quantidade e de intensidade. Sou tímido e espalhafatoso. Eu sou homem, pele solta sobre o músculo, pelo grosso no nariz. Sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. O rio da minha aldeia deságua em meu coração. Cana Doce, Santo Amaro, meu pai, seu tanino, seu mel. As coisas migram e ele serve de farol. Minha mãe é minha voz. Cigarras, camas, colos, ninhos. O melhor lugar é ser feliz. Promessa, poesia, Mabel. O que é uma coisa bela? Ah, Julieta Massina. Irene ri. Se algum dia eu conseguir cantar bonito, muito terá sido por causa de você, Nicinha. Tarde cinza, lágrima prismática. Adeus, meu Santo Amaro. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. No dia em que eu vim embora, não teve nada demais. Eu não acredito em Deus. O sonho já tinha acabado quando eu vim, e cinzas de sonhos desabam sobre mim. Eu sei que o mundo é um fluxo sem leito. Bahia, fonte mítica, encantada. Bahia, onipresentemente. Itapuã, tuas luas cheias, tuas casas feias. O melhor o tempo esconde. Quero o que não mereço, o começo. Guadalupe em mim é fundação. Maracanã, samba canção, sem pai, sem mãe, sem nada. Meu Rio. No palco, Maria Bethânia desenha-se todas as chamas do pássaro. A mangueira é onde o rio é mais baiano. Melhor do que o silêncio, só João. Eu sempre quis muito, mesmo que parecesse ser modesto. Aquele cara na Bahia me falou que eu morreria antes de 3 anos. Minha alma e meu corpo disseram, não. Soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais. Coragem grande é poder dizer sim. Como pessoa soberana nesse mundo, eu vou fundo na existência. Eu digo sim. Diluído na grande cidade, idade de pedra, ainda canto quieto o que conheço. E eu digo não ao não. Sou o cheiro dos livros desesperados. Tantas almas esticadas no curtume, urbe imensa, pensa o que é e será e foi. Ruas voando sobre ruas. Os automóveis parecem voar. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas. Lágrimas encharcam minha cara. Não importa tanto aonde eu vou. O melhor é ter amor. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada verdade encoberta. No coração da mata, gente quer prosseguir. O império da lei há de chegar no coração do Pará. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. E os 30 milhões de meninos abandonados do Brasil.
Quando é que, em vez de rico ou polícia, ou mendigo ou pivete, serei cidadão? A mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. O macho adulto, branco, sempre no comando. O padre na televisão diz que é contra a legalização do aborto e a favor da pena de morte. Eu disse, não, que pensamento torto. Meu grito lixa o céu seco. Eu já arranhei minha garganta toda atrás de alguma paz. Sou o que soa, eu não douro pílula. Chove devagar sobre o Redentor. Estou de pé, em cima do monte de lixo baiano. Calçadões encardidos. Multidões apodrecem. Um redemoinho de dinheiro varre o mundo inteiro. Tudo dói. Sexo e dinheiro são metro do nosso egoísmo. Somos uns boçais. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte, simbolicamente, para eu não me abalar. Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Canto somente o que não pode mais se calar. Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Vejo uma trilha clara para o meu Brasil, apesar da dor. Somos mulatos, híbridos e mamelucos, muito mais cafusos do que tudo o mais. Sei de diversas harmonias bonitas, possíveis, sem juízo final. Ciclones de estrelas desenham-se livres e fortes diante de nós. Eu canto no ritmo, não tenho outro vício. Se o mundo é um lixo, eu não sou. Tome conta do destino, Xangô, da beleza e da razão. Eu sou o samba. Viva o cinema! Viva o cinema novo. A bossa nova é foda. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo. Quero ser justo. Vida sem utopia, não entendo que exista. Luxo para todos. Todos. Como é bom poder tocar um instrumento. Por ser feliz, por sofrer, por esperar, eu canto. Meu canto não tem nada a ver com a lua. Lua de São Jorge, lua deslumbrante. Eu minto, mas minha voz não mente. Eu canto com o mundo que roda. Salve o compositor popular. A cabeça lúdica, a cabeça América, a cabeça África, a cabeça música. Que tenho a dar, só tenho a voz. O que de mim ninguém tira. Carne da palavra, carne do silêncio. Minha paz, minha ira. Com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo. Será que tudo me interessa? Cada coisa é demais e tantas. Bússolas não há na cor dos versos. A gente nunca sabe o lugar certo de colocar o desejo. Qualquer maneira de amor vale a pena. Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Sem amor, onde é que eu vou chegar, se é o amor que nos guia e conduz? Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. O amor me deu mais do que o sonho. O amor tudo levou. O amor que é raio e centro. Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Alguém cantando longe daqui. Alguém cantando longe, longe. Sozinho, em face da certeza da beleza, sempre fico com vontade de chorar. Cantando, eu mando a tristeza embora. Peço dias de outras cores, outras palavras. Os livros são objetos transcendentes.
favor, Eucanã. Você quase me levou as lágrimas agora. Eu tenho que continuar aqui o show, né? Bom, gente, boa noite. Esse microfone aqui não é o meu, peraí. Cadê? Foi? Oi, som. Como recobrar o fôlego depois de tantas letras que são, na verdade, poemas, né? Eu queria até que o Canã me corrigisse se eu vou falar alguma coisa errada aqui, mas essas letras, elas são poesias e talvez o Caetano não queira reconhecer isso, não é isso, Canã? Ele ficou meio na dúvida. Não tem uma coisa dessa? Cadê ele? Está aqui ainda? É isso mesmo? Ele ficou um pouco receoso de serem tratadas como poemas? Eu sugeri que o título do livro fosse Poesia Reunida. Isso. Ele achou que ia parecer pretensioso e falou, não. Alguém duvida disso? Isso é opinião sua. Eu não diria. Mas alguém duvida que essas letras são poesias? E o que me tocou muito desde que eu cheguei aqui e tenho acompanhado as leituras é que elas estão tão entranhadas na vida da gente, né? Como se estivesse passando um filme na nossa cabeça, como se as emoções fossem revividas a cada letra, a cada palavra e talvez até a cada silêncio, onde a gente se toca um pouco de que, e talvez até involuntariamente, a gente acaba até completando o próximo verso, né? Porque a gente já vive isso, faz parte da nossa vida mais intensamente, através da música, dos livros e de toda a atuação do Caetano, não só como músico, compositor e cantor, mas como uma figura muito atuante da nossa vida do brasileiro, né? E é por isso que a gente vai dar seguimento a esse evento aqui, falando sobre isso, sobre a relação do Caetano com o Brasil, lendo Caetano. A gente continua nessa leitura. Eu queria muito saber, conversar com cada um de vocês, porque acredito que a presença de vocês aqui, além da gente voltar a ter esse encontro presencial, ela faz também com que a gente divida com vocês todas essas emoções. Mas como a gente está com uma programação intensa, vocês devem saber que a seguir teremos a sessão de autógrafos do livro do Guilherme Wisnik, que eu já convido para subir aqui, por favor, Guilherme. Guilherme está lançando... Tudo. Guilherme está lançando esse livro aqui, olha, o Lançar Mundos no Mundo, título tirado, inclusive, de uma letra que foi lida aqui, né, do Livros. E a gente vai conversar também com o Ricardo Calil, que é um dos diretores do Narciso em Férias, um documentário também que é muito importante para essa nossa revisão de um momento tão importante da nossa vida como brasileiro. Tudo bem, Calil? Bem-vindo. De um momento muito marcante, não só na vida do Caetano Veloso, mas até para as gerações que não tiveram conhecimento, não souberam a importância desse momento e dessa revisão que foi feita pelo próprio Caetano. Então, na sequência dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, teremos a sessão de autógrafos e também a sessão especial, aqui nessa sala mesmo, do Narciso em Férias. Estão todos convidados, mas vamos já começar essa nossa conversa aqui. Tem uma introdução no livro do Wisnik que me chamou muita atenção pelo seguinte: ela já coloca uma questão que eu, lendo o livro, ela me pegava a todo momento, que é um pouco uma provocação do próprio Caetano, nesse sentido dessa capacidade que ele tem de escapar de classificações, né? Como o próprio Guilherme diz, ele é um inexplicável. Então, esse desafio de você explicar, compreender e fazer leituras é um desafio que ele permanece. E nessa introdução, o Guilherme coloca o seguinte: desautomatizar chaves convencionais de interpretação. Esse é o grande desafio que o próprio Caetano
nos coloca. E eu queria fazer essa primeira pergunta para vocês. Que desafio vocês encontraram e enfrentaram para sair exatamente do que ele chama, né, dessa zona de conforto, né, essa situação do automático, e como vocês conseguiram acionar essas outras chaves de interpretação? Muito bem, está funcionando, né? Boa noite. Eu vou falar noite, a gente está no escuro aqui, já não sei como está lá Pois fora. é tarde ainda. Eu vi gente falando boa noite, bom dia, mas a gente está à tarde ainda, tá? É que a gente pode passar o dia inteiro aqui falando de Caetano. Legal estar aqui com vocês por essa conversa e acho que, enfim, as nossas respostas as nossas experiências em relação ao tema são diferentes. Eu digo, para começo de conversa, que o Caetano é de fato camaleônico, polimorfo, né? E a personalidade e a obra dele abrem para muitos lugares diversos e isso faz com que isso nunca caiba, né? Não tem onde caiba, né? Não encaixa, e aí, como muitas vezes as pessoas querem fazer encaixar, isso irrita, né? Tem muita gente que não se conforma muito com isso, então cobra coisas como se fosse necessário uma coerência extrema, né? Estou pensando aqui, por exemplo, no texto que o Roberto Schwartz faz sobre o Verdade Tropical, é como se cobrasse do artista uma coerência ideológica de alguém que faz crítica da cultura, sendo que um artista não cabe nisso, né? A obra de um artista ela é muito mais aberta. E o tema do Narciso, né, é o título do seu filme e é o tema da capa do meu livro, que foi tomada de Araçá Azul. É uma capa onde ele explicitamente coloca essa questão. Ele está o umbigo dele em primeiro plano, não aparece aqui no recorte, mas no vinil tem também o pé, e tudo isso no centro de tudo, o espelho, né? É um espelho de Narciso, um umbigo, e isso está infinitivamente pessoal, né? É uma poética muito própria, muito autoral, muito autorreferente também. Tem um barroco baiano aí que volta sempre para as próprias origens e faz das suas origens e das suas relações pessoais ótica para enxergar o mundo. E isso não é problema, né? Porque é uma maneira de subjetivar a visão de mundo, que é extremamente potente. Então, acho que para começo de conversa eu vou ficar por aqui. Eu acho que Bom, boa tarde. Obrigado a Cícia e a turma da Dois Pontos pelo convite, um prazer estar aqui. Vai ser a primeira vez que eu vou ver o filme com plateia, porque é um filme que foi lançado na pandemia. Eu ia te perguntar e isso foi mais direto para o streaming, então é uma ocasião muito especial. Você nunca teve essa oportunidade, Ricardo? Não tive, é a primeira e é um grande prazer estar aqui para isso hoje. Eu acho que o Guilherme aborda rapidamente na introdução do livro dele a dificuldade que é falar do Caetano, porque, de alguma forma, o Caetano fala sobre ele muito desde sempre, na obra e fora da obra, como deu para ver na leitura do Canaã. Ele fala sobre as coisas do mundo, ele é uma pessoa que gosta de ser chamado a falar, e a gente tem a sensação de que tudo se falou também sobre ele, assim, que é um assunto que parece esgotado e, ao mesmo tempo, é inesgotável, tanto é que estamos aqui hoje, tantos livros lançados sobre ele. Assim. Sobre essa questão das contradições, talvez, do Caetano, assim, eu não falo como especialista, mas fiz alguns filmes que... Ele talvez seja a pessoa mais constante nos filmes que eu fiz. Ele está numa Noite 67... Ele está no Narciso, ele está... no Cinema Rocks, né? Ele está no Cinema Rocks na trilha, a música dele, o 9 out of 10 do Trans, é uma espécie de mantra do filme. Fiz uma série também sobre festivais que ele está presente com É Proibido Proibir, enfim. E eu vejo, analisando, me detendo muito sobre o começo da obra dele, que o Caetano, não acho que por um prazer, mas por uma natureza livre, ele se encontra frequentemente num lugar onde as pessoas não acham que ele deveria estar. Assim. Então, em 67, quando era a moda, a tendência era a canção de protesto, ele estava fazendo Alegria, Alegria,
usando a guitarra elétrica, falando de Coca-Cola, Brigitte Bardot. Foi um espanto para a esquerda da época. E isso que irrita um pouco as pessoas. E daí corta para muitos anos depois, vou fazer o Narciso em Férias com o Renato Terra, meu parceiro, e no Narciso em Férias ele faz uma crítica muito contundente ao marxismo, assim, que ele desenvolve desde aquela época. E daí, isso foi filmado em 2018. Em 2020, quando a gente lança o filme, ele já tinha feito uma revisão dessa posição, uma posição de muitos anos. Ou seja, ser contraditório também é um traço muito forte, né? Ele estava fazendo uma crítica já ao liberalismo e uma certa revisão do marxismo, porque foi apresentado a um pensador italiano pelo Jones Manuel, que é um pensador marxista de Pernambuco. E a gente falou assim, mas Caetano, a gente vai lançar o filme agora, você está pensando o contrário do que você pensava 2 anos atrás. Você quer que a gente corte isso? Eu falei assim, não tem nenhum problema eu me contradizer. Assim. Então, eu acho que, enfim, abordar o Caetano é abraçar as contradições dele e de certa forma, celebrar alguém que assume essas contradições e assume a liberdade de não estar nos lugares certos, nas horas certas, e de ser uma pessoa diferente a cada tantos anos. Nesse momento que a gente celebra, bom, amanhã tem um show, comemoração, Caetano Veloso 80, mas é interessante, assim, eu me preparando para essa conversa aqui, comecei a fazer um exercício que talvez vocês até tenham feito também, que é qual foi o primeiro momento, não que vocês ouviram, Caetano, mas de que a obra tenha atravessado ou tenha marcado, em que você tenha sido levado a uma reflexão para além da música, né? Para além do prazer de ouvir a música. E eu me lembrei que em 81, eu tinha 17 anos, ainda não me entendia como uma cidadã, ainda era uma adolescente, então não eram questões que me moviam, né? Mas eu lembro que, ao ouvir uma música do Outras Palavras, disco dessa época, de 81, tem um verso que me marcou muito, que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje, que é falar sobre essa visão, como subtítulo do livro Caetano Veloso e o Brasil, que é o seguinte, é o jeito de corpo onde ele fala, e o meu projeto Brasil. Eu lembro que eu ficava encanada com esse verso na época. O que ele quer dizer com isso, né? Eu ainda não tinha essa dimensão e não tinha uma compreensão mais política, uma análise mais política, de um posicionamento através das letras do Caetano. E depois de um tempo que isso foi amadurecendo em mim, eu vi que essa questão de olhar o Brasil, pertencer ao Brasil e nascer no Brasil, e se entender como brasileiro, ela permeia toda a obra do Caetano Veloso. Então, eu queria passar para vocês essa reflexão, que é sobre qual seria esse projeto de Brasil do Caetano. Existem vários projetos de Brasil? Ou existe algum único projeto de Brasil mais abrangente que vocês enxergam na obra dele? Ou até mesmo na obra de cada um de vocês? Muito bem. Está funcionando? Não, bom, tudo é aberto no Caetano, mas esse ponto eu acho que é o mesmo projeto sempre. Esse projeto Brasil é um projeto que vai atravessando. É claro que ele pode receber novas nuances e matizes, mas o projeto é o mesmo. Que projeto é esse? É esse de um recado ao mundo. Vamos refazer o mundo, né, desde o ângulo da musa híbrida, né? Isso é, esse gigante lusófono da América Austral, que tem essa formação anômala e que, no entanto, não cabe nas lógicas do mundo da competitividade, da eficiência, da performance, e por isso mesmo está predestinado a dar um recado diferente. Mas, nesse sentido, já que você falou um pouco, puxou pela pelos momentos em que isso entra, né, eu acho que isso é um assunto aí do meu livro, né, como tem essa questão da relação do Caetano com o Brasil. Eu acho que no tropicalismo essa relação está muito dada, né, ela é muito evidente. A canção Tropicália, o monumento no Planalto Central do país, é o monumento de papel crepom e prata, é aquele lugar, é aquele monumento modernista
que é uma aberração, né? Agora, depois vem o exílio e a volta do exílio, já nos anos 70, num período de ditadura militar muito duro, e ao mesmo tempo numa década do desbunde. E, de certa forma, a obra do Caetano nos anos 70, ela passa a se dedicar a outras coisas, né? A essa alegria do estar presente no instante, no momento. Tem uma aderência a um viver muito pleno. E aí o Brasil volta com a redemocratização, né? Com o fim da ditadura, a nova república e o disco Velô, que é um disco que ele muda de banda, né? Quando acaba a outra banda da Terra, quando começa a banda nova, entra uma roupagem rock e volta a temática do Brasil, e Podres Poderes é a grande canção dessa retomada, numa época em que o Chico Buarque estava fazendo Vai Passar, em que o Milton Nascimento estava fazendo Coração de Estudante. Quer dizer, os outros grandes compositores, né, da MPB estavam aderindo de uma maneira muito evidente à Nova República, e o Caetano não. É claro que ele estava comemorando o fim da ditadura, é claro que ele estava comemorando a volta à democracia, mas ele estava vendo isso tudo com muita desconfiança. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, né? Estava acusando a falta de cidadania do brasileiro que avança o farol vermelho. Quer dizer, ele estava pisando no calo sempre, de novo, né? Sendo inconveniente no lugar, parece que num lugar de tensionamento. Isso é curioso a gente pensar hoje, né, quando a gente vive agora, tudo que a gente vive no Brasil, que a canção O Cu do Mundo, a mais triste nação na época mais podre, foi composta em 91, numa época de super normalidade democrática, de avanços e tal, né? Mas, claro, ali ele já estava vendo coisa e era coisa extremamente atual. Então, assim, ele estava ali, né, marcando sempre esse tensionamento. E é curioso, porque quando chega agora no meu coco em 2021, é o contrário, né? Avisam os navegantes, bandeira da paz. Pelo amor de Deus, chega, a gente tem que se unir, né? Não dá mais. Aquele lugar que ele ficava sempre precisando tensionar uma esquerda, um marxismo que dominava de uma maneira muito fácil uma ideologia de país e tal. Quer dizer, esse lugar dele, de fora, enxuriçando, né, fazendo, já não cabe mais, né? Por muitas razões, pelo fosso que se abriu no país, por esse escancaramento do fascismo, mas também pela falta de uma arena pública. Quer dizer, agora são os posts vis que poderão matar, né? Em épocas de cancelamento, não tem mais a arena pública que permitia uma mediação de opiniões, uma opinião sofisticada, né? E aí ele se alinha com uma esquerda, mais evidentemente, coisa que ele nunca fez, né? E procura e invoca a tradição da MPB e do samba para poder se contrapor a essa aberração, né? Mais ou menos isso. Você estava comentando assim o quanto ouvir as letras dele sendo lidas nos faz ter uma certa retrospectiva pessoal, né? Então acho que o Caetano tem essas duas questões. Por um lado, ele é muito presente, acho que nas nossas vidas, provavelmente de todos que estão aqui por estarem aqui, e ao mesmo tempo ele nos ajuda a olhar para o Brasil desde 67, 66, 67, e ter essa visão muito sofisticada do Brasil. Num sentido mais pessoal, eu acho que, para mim, o ponto alto da obra dele, e acho que eu não estou sendo original nisso, é o Transa, que está fazendo 50 anos e que é um disco de exílio, né, em que ele, talvez, com esse olhar de fora, ele organiza, no tropicalismo ele tentou isso, mas ele organiza melhor essa visão de Brasil com as belezas e os horrores, assim. O que me impressiona assim no Caetano, assim, não sou um especialista, mas tendo entrevistado ele em alguns momentos, é que apesar dele estar sempre muito consciente dos nossos horrores,
essa profissão de fé dele, não necessariamente no Brasil, mas no potencial do Brasil, de um projeto de Brasil, que é esse projeto que o Guilherme delineou, ela permanece intacta, e permanece intacta nos momentos mais duros, que é o momento do começo da carreira dele, o momento da prisão, e nesse momento atual do Brasil. Assim. Então, ele entende que, o Guilherme também explica isso muito bem no livro, que o que a gente está vivendo, o que a gente viveu na ditadura e o que a gente viveu hoje, não é um momento de exceção no Brasil, é uma parte do que nós somos, infelizmente. É o espelho feio que a gente se olha, mas que, apesar disso, há algo de uma originalidade brasileira, de uma singularidade brasileira, que nos permite vislumbrar um futuro bonito. Posso fazer um complemento? Porque você falou agora, me lembrou uma passagem muito bonita do seu filme. E aí eu confundo já um pouco na cabeça o filme, que é ele falando, com a entrevista que ele deu no Bial logo depois, a propósito do filme, onde ele falou de novo sobre o assunto do filme, e são 2 vezes que ele fala dessas questões, no filme e depois na entrevista. Mas, enfim, seja num ou no outro, nos dois, entra um assunto muito, muito bonito, muito forte, eu achei, vendo isso, que é quando ele comenta, vocês devem, muitos aqui, ter visto o filme ou lido, essa questão de que ele, quando foi preso, na noite anterior ele estava com pessoas queridas em casa, tinha passado a noite tocando e cantando músicas. Essas músicas, sobretudo algumas delas que ele tinha tocado, porque ele foi preso de manhã, quando eu não tinha dormido ainda, a polícia veio na casa, ele associou essas músicas a uma espécie de má sorte, né? E ficou com essas músicas num lugar muito ruim, e nunca mais cantou essas músicas, né? Algumas dessas músicas, Súplica, Assunto Preto, Súplica, são claramente músicas mesmo de mau agouro, pode dizer, mas só que tem outras, né, sobretudo quando o céu azul é mais azul, que ao contrário, é uma música que fala, meio ufanista do Brasil. Todas elas são músicas lá, todas não, mas dos anos 50, assim. E essa, né, quando ele fala no filme sobre isso, ele emociona, né? Ele vai falar e a garganta trava, e dá uma emoção, que ele diz que fica com pena da música, pela música ter tido esse destino, que a música não merecia, né? E na hora que ele fala isso, claramente a gente percebe que além de estar com pena da música, ele está com pena do Brasil. Fica com pena do Brasil, de ter acontecido isso tudo, porque ele está falando disso agora. Quando você gravou o filme, é agora, já é Bolsonaro, né? Tem uma volta dessa sina. Você falou do Transa, né? É um disco que ele, enfim, é um marco muitas vezes ele é citado como o melhor disco do Caetano, o mais revolucionário e tal. Para mim ele tem uma particularidade que é o seguinte, falando desse lado visionário do Caetano, ele, numa vontade de expressar o seu amor ao Brasil, porque quando ele fez o Transa, quando ele grava o Transa, aí ele já está com banda, aí ele já está mais ambientado, digamos assim, né? Não confortável em Londres, no seu exílio, mas ele tinha feito uma viagem ao Brasil, por intermédio de Maria Bethânia, ele consegue uma permissão para vir comemorar as bodas dos pais. E nisso ele volta, talvez, com esse... Isso eu já estou interpretando, tá, gente? Ele nunca me contou. Mas ele volta, acho que talvez com uma chama de esperança ou algum afago, né, no coração, que, ao contrário de Gil, que viveu toda aquela euforia e aproveitou ao máximo o que Londres tinha culturalmente para oferecer, Caetano não estava deprimido, né? Não estava nem um pouco, estava tristinho mesmo. Tanto que o disco anterior ao Transa é um disco triste, amargo, melancólico. E o Transa já é mais explosivo. Mas o que eu queria falar do Transa é que ele coloca uma série de citações que vão, sei lá, de Caymmi a Gregório de Matos, nas músicas, uma coisa que era inovadora na época e uma prática que a gente encontra décadas depois nos discos de hip hop, né? Que são aquelas pequenas vinhetas e citações e músicas incidentais. E o Caetano faz isso talvez como uma maneira de, pelo menos eu interpreto assim,
de saudar o Brasil, de homenagear o Brasil, ou de demonstrar a saudade que ele sentia e a ligação tão forte com essa terra através dessas pequenas inserções no disco. E aí eu queria passar para a próxima questão, que é exatamente essa. Onde vocês enxergam que o Caetano demonstra esse amor ao Brasil, essa dedicação e essa quase uma coisa umbilical mesmo ligada a essa terra, que nem sempre é explícita, que nem sempre está textualmente? Vocês enxergam isso em alguns outros momentos da obra dele? Eu enxergo na obra como um todo, assim. Eu acho que sempre muito misturado, nunca um olhar idealizado para o Brasil, mas mesmo quando ele... Crítico também, né? Sim, mas mesmo no Pôr dos Poderes, ou no Transa, ou no Tropicália, em tantos outros momentos, no Haiti, que é uma música acho que é muito importante, com o Gil também, assim, tem sempre essa... o horror pelo que se é também, mas um desejo de que a gente transcenda isso, assim, né? Tá sempre tudo muito misturado, né? E acho que na obra dele toda, Oraçá Azul, todos os discos dele tem um cantar de umas belezas particulares brasileiras, né? Do recôncavo baiano, assim, a obra dele é uma exaltação enviesada do Brasil, assim, né? Eu acho, assim, uma exaltação crítica, às vezes dura. Então eu consigo identificar na obra como um todo, assim. Estou de acordo. É uma tônica que perpassa tudo, né? E a gente pode dizer que aparece mais explicitamente através de alguns temas. Um deles é a Bahia mesmo, né? A Bahia é a metonímia do Brasil, nesse sentido do que o Brasil tem de incrível. Bahia Minha Preta, né? Essa potência do hemisfério austral. São Paulo também é uma exaltação à cidade, mas uma exaltação amarga, né? Então, está na Bahia, está na Bossa Nova, está nos grandes mitos, né, da Bossa Nova, ou o samba, está na mestiçagem. São vários desses temas que estão sempre voltando, né? E todos eles, em última análise, são o Brasil, né? São esse Brasil. E eu acho que no último disco isso tem de monte, né? No Meu Coco está muito presente. Por exemplo, em Enzo Gabriel, né? Esse nome, né, curioso, que é o nome da canção, porque ou pelo menos supostamente é um nome que foi o nome mais dado aos nascidos no Brasil nos anos de 2018, 19, 20, não sei como, mas existe essa estatística. E então é outra metonímia do Brasil, e ele como um pai mais velho que benze, né, que abençoa. É tão bonito isso, né? É muito tocante essa canção, ele se colocar nesse lugar com a esperança que ele tem que esse menino que nasceu agora, esse Brasil que está nascendo, possa ser o Brasil que a gente quer que seja, né? Vamos entrar agora um pouquinho especificamente nas obras de vocês dois, pensando que se o Caetano é esse artista, este homem pensante que se autoexplica, se autoanalisa, que é autorreferente e tal, e que sempre falou abertamente, não só dele próprio, mas foi sempre chamado a dar opinião, né? Tinha uma época, então, que isso estava assim, até causando um certo constrangimento, né? Porque tudo a gente recorria, né? Os cadernos culturais, principalmente, né, Ricardo? Você que tem uma experiência como crítico de cinema. Então, tudo a gente... Né? O que o Caetano acha? O que o Caetano tem a dizer sobre isso? Eu pergunto a vocês que dificuldade vocês tiveram, que facilidade esse traço, essa característica dele acaba ajudando ou dificultando na hora de vocês abordarem, trazerem ele para o centro da obra de vocês, né? Buscando uma abordagem diferente, né? Porque se está tudo dito, está tudo explicado, por onde eu vou enxergar esse Caetano?
Eu acho que, apesar desse assunto tão recorrente, acho que há uma surpresa sempre de algo novo que o Caetano traz e eu acho que algo que me surpreendeu muito, assim, é um episódio que o Guilherme citou, ele falou das músicas, né, das músicas que ele ouviu na noite da prisão, na madrugada, e que, de alguma forma, se transformaram para ele num sinal de mau agouro, assim. Então, de certa forma, assim, já um pouco no livro, no Verdade Tropical, né, no capítulo sobre a prisão, que é o Narciso, e mesmo nas nossas conversas, na conversa do Bial também, eu fui roteirista desse programa por acaso, assim, então foi no programa que ele falou mais longamente de onde o céu azul é mais azul. O que me surpreendeu, o dado mais surpreendente foi essa espécie de elemento supersticioso do Caetano, assim, porque ele não é uma figura dada a esoterismos em geral, o misticismo é uma figura muito das luzes e da razão, né, o Caetano. Então isso me surpreendeu muito. Havia também as músicas de Bom Agouro, e o Rei Jude era a principal delas, e ele canta no filme Rei Jude. O que me encantou muito foi essa ideia de que, a partir desses sinais de bom e mau agouro, e que havia outras coisas, como as baratas que apareciam na cela, ele adivinhou, ele, de certa forma, profetizou o dia da libertação dele e como seria essa libertação dele. Assim. Uma conta doida essa, tá, gente? Acho que tem muito mais de superstição do que de matemática, né? Na verdade, tem talvez um dado de uma outra coisa, de um outro elemento que me surpreendeu no Caetano e que depois me fez ver a obra dele de outra forma, que é uma espécie de pensamento mágico, assim, como se a força do pensamento dele tivesse levado a uma concretização de um fato que foi a libertação. E aí, a partir desse elemento, eu fui rever um pouco o que eu tinha visto desses anos de formação do Caetano. Eu me detive mais sobre os anos de formação dele, e começa com 67, que é um ano que é curioso, porque ele é um ano em que ele concorre num festival e que talvez ele fosse a pessoa menos vocacionada para a música daquele festival. Tinha o Edu Lobo, que era um músico brilhante, o Gil, que era um violonista virtuoso, tinha o Chico, que era um grande já melodista e harmonista, tinha o Roberto, que era um cantor impecável, já tinha o Sérgio Ricardo, que já tinha feito a trilha do Deus e o Diabo e tudo mais. E o Caetano era um garoto que já era um grande poeta, um grande letrista, um grande pensador, um cara a fim de divulgar as ideias dele, mas ele era o cara musicalmente mais frágil. E não é uma ofensa isso, porque ele fala isso mesmo. Assim, ele tem dúvidas sobre a musicalidade dele. Assim. E daí, esse sujeito, ele não tocava violão em público, por exemplo, porque ele tinha vergonha do violão dele. E anos depois, poucos anos depois, ele vai fazer o trans, assim. E ele diz que, assim, ele estava em dúvida ainda se ele ia ser um artista plástico, um cineasta, o que ele ia fazer da vida. Não era certo para ele que ele ia ser músico, ele não achava que era necessariamente o caminho. E a prisão ajuda ele a decidir pela música, porque era algo que já estava dado de alguma forma, que ele ia poder se manter e tudo mais, assim. E esse episódio da prisão, ele falar mais longamente sobre esse episódio da prisão e do pensamento mágico da libertação, me fez pensar que, em algum momento, o Caetano entendeu que ele teria que, assim como ele profetizou a libertação dele, ele profetizou uma carreira para ele em que ele teria que ser músico. Assim. Além de ser um grande poeta, ele teria que ser um grande músico. E um grande cantor, e o que ele acaba se tornando ao longo do tempo. Então, é como se a carreira dele, a obra dele, fosse um produto de um pensamento mágico dele também. Assim. Então, eu pensei nisso tudo a partir desse episódio das canções de Mau Agouro e da Barata. Então, tem sempre algo novo que a gente, voltando para trás, consegue enxergar no Caetano. Essa revisão, né? Você falou, eu lembrei de um outro detalhe também, o intérprete que ele se tornou, né? Esses dias minha filha comentou comigo que estava assistindo Fale com Ela, do Almodóvar, né? Um filme que o Caetano está presente como cantor ali, né? Interpretando
Cucuru Paloma, né, que é um clássico, né, da música mexicana e tal, e a gente se emociona, né, com a interpretação dele com uma música que não foi ele que escreveu, mas que ele toma para ele, né? Esse momento é emocionante mesmo. O personagem do filme, quando acaba a música, ele fala: "Esse Caetano me pone los pelos de punta." Eu adorei essa coisa do pensamento mágico que você falou agora. Oi, Canaã, tá guardando isso aí? Isso é ouro. É muito legal, é um achado mesmo. Bom, então, o que você tinha colocado, né, o modo de se aproximar do Caetano e o modo como ele vai sendo avaliado pelas pessoas ao longo do tempo, isso muda muito. Curioso, porque eu nasci numa casa tropicalista. Então, desde que eu me entendo por gente, tocava os discos do Caetano e do Gil e do João Gilberto. Alfabetizado pelo Caetano. Eu fui alfabetizado assim. E eu nasci em 72. E aí fui atravessando o tempo ouvindo isso. Daí, quando chega na adolescência, o que eu percebi, eu estudei em colégios construtivistas e tal, e aí eu comecei a perceber que os meus amigos, todos, cresceram ouvindo Chico e Elis, quem estudava comigo. E não Caetano nem Gil. Claro, alguns sim, mas a maioria não. E isso tinha um divisor de águas interessante. Primeiro eu só percebia, assim, depois fui vendo melhor, filhos de pedagogos, de gente. E aí, quando chega bem assim, já da adolescência para a vida adulta, quando eu fiz 20 anos, em 92, foi a época do Circulador ao Vivo. E aí o Caetano estourou. Todo mundo da minha idade, em volta, começou a ficar fã do Caetano, mas eles estavam descobrindo o Caetano. Eu achava curioso isso, que de repente as pessoas estavam descobrindo, nossa, que maravilhoso esse cara. Porque ele fez 50 anos, esse show foi um acontecimento, né? E o Walter Salles fez um programa na TV Manchete que passou ao longo da semana e todo mundo assistiu e aquilo era uma coisa, um alumbramento. E aí passou um tempo em que o Caetano virou uma grande unanimidade nacional. Só que isso era em 92. Veio em 94 a eleição do Fernando Henrique, uma associação entre o Caetano e o FHC e o neoliberalismo, aí mudou, os ventos mudaram e ele passou a ser mal visto, com suspeitas, depois execrado. Chegou um momento, quando eu estava para fazer esse livro, porque o meu livro que está sendo agora, ele teve uma primeira versão em 2005, como Folha Explica, Caetano, a Lorena tem aí. Exato. Esse livro saiu em 2005. Um pouco antes, quando eu estava escrevendo o livro, portanto, devia ser 2004, eu penso agora. Teve uma flip que eu estava lá, fui assistir, estava com o Gustavo, estávamos juntos assistindo a mesa do Caetano e o Agualusa, escritor angolano. Só que não tinha conseguido estar na tenda mesmo dos autores, estava na tenda do telão, a outra. E acontece que quando o Caetano falou, e ele falou lindamente, eu achei no dia que ele falou, muito legal e tal, só que tinha essa animosidade. Ele era neoliberal, com um negócio não sei o quê, e narcisista. E ele falou tudo a partir da ótica dele, citou a família dele e tal, bem umbigo. Quando acabou, na tenda do telão onde eu estava, que não tinha o constrangimento de estar em face dele, eu estava, né, em outro lugar, próximo, as pessoas naquela tenda vaiaram. Ele terminou a fala e foi vaiado. Eu fiquei assim, surpreso, né, porque eu tinha gostado, tinha acabado de falar, gostei, e vaia. Falei, nossa, o negócio está feio. E isso aqui é ótimo, porque, enfim, o fato é que ele vai realmente criando, mexendo, né, e as pessoas vão reagindo. Bom, vamos tratar o Caetano agora como um personagem, tá? Do ponto de vista de narrativa, das escolhas que vocês fizeram, né, tanto no audiovisual quanto na escrita, que são decisões a serem tomadas, né, desse ponto de vista mesmo, do que você vai, como você vai se apropriar de dispositivos, da linguagem, para você retratar ou para você abordar esse personagem. Eu queria saber que momento vocês tiveram que foram fáceis de decidir e que dificuldades vocês tiveram, muitas vezes, às vezes até de abrir mão ou de recuar um pouco ao que foi planejado, desde um documentário, né, desde um
testemunhal do próprio Caetano. Só uma coisa, quem aqui, é que eu não enxergo vocês, eu gosto tanto de olhar para a plateia, essa luz cega que nem um farol. Quem não viu o filme ainda? Não precisa ficar constrangido, não vou tirar do grupo, tá? Ótimo, olha que delícia. Bom, hein? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vou tomar o maior cuidado aqui para não estragar, né, esses momentos que a gente está falando aqui de grande, sei lá, densidade dramática mesmo, né? E que aconteceram de forma muito espontânea. E no livro também a gente percebe que, mesmo conhecendo esse daqui, né, ao ler o novo livro, eu acho que também Guilherme passou por isso, né? Essas escolhas de como, principalmente, o livro para em 2005 e aquele vem até o momento atual, que é uma grande virada de reinvenção, de se reconstruir, né? Principalmente nessas novas formações que ele vai se juntando com outros. Mas eu queria saber de vocês, então, agora entrando especificamente nessa abordagem desse personagem, quais foram os riscos que vocês escolheram e que momentos de decisão foram aqueles que vocês tiveram que respirar fundo e abrir mão? Bom, para os que não viram ainda o Narciso... Você pode contar um pouquinho da gênese, né? Como é que começou esse projeto, sim, né? Que partiu do próprio Caetano. Sim, o Caetano tinha há muito tempo o desejo de lançar como um livro à parte o capítulo sobre a prisão do Verdade Tropical, que se chama Narciso em Férias. Ele conversou com a Companhia das Letras e eles entenderam em algum momento ali de 2017 que deveria ser lançado em 2018. A Paula sugeriu a ele que se fizesse um produto audiovisual ligado a essa época, e convidou primeiro o Renato, meu parceiro, que estava mais próximo deles na época. O Caetano tem um carinho pelo Uma Noite 67, perguntando para o Renato o que você gostaria de fazer sobre esse período. O Renato me convidou. Tinha a possibilidade de fazer uma série, por exemplo, que abarcasse desde o tropicalismo até o exílio e tudo mais. E a gente logo decidiu fazer um longa-metragem sobre a prisão. Em 2018 teve um outro elemento muito importante que fez a gente decidir tocar o filme e fazer esse enfoque muito específico, que foi um pesquisador descobriu o relatório do AI-5 sobre a prisão do Caetano, que era algo que o Caetano nunca tinha visto. Assim. Ele tinha sido interrogado, ele tinha entendido porque tinha sido preso, etc., mas ele nunca tinha tido uma visão muito completa de como a ditadura via ele. E esses documentos foram muito esclarecedores, no sentidos até da caricatura, assim, né? Que ele descobriu que ele era visto como subversivo e desvirilizante pela ditadura. Assim, né? O desejo de fazer esse projeto sobre esse capítulo e o desejo e a descoberta desse documento nos deu a convicção de que era um filme sobre os 54 dias que ele passou na prisão, o filme começaria no dia que ele foi preso e terminaria no dia que ele foi libertado. Sempre foi um projeto minimalista, no sentido que a gente sempre teve em mente que a gente faria pouca coisa, assim, falaria com pouca gente, porque era uma experiência muito íntima. Então a gente queria ouvir o Gil, a gente queria ouvir talvez a Bethânia, a Dedé, que era a mulher da época, o Perfeito Fortuna, que esteve preso com ele, assim como o Gil, durante um determinado período. E a gente, quando chegou no final de 2018, vésperas do primeiro turno, Caetano estava muito abalado com a possibilidade da eleição do Bolsonaro. Isso o fez lembrar bastante da época da prisão, e a gente conversou e decidiu que era um bom momento para gravar o depoimento dele. Ele estava à flor da pele, e gravamos um depoimento muito bonito, de 5 horas, nesse cenário que, de alguma forma, remete à prisão sem ser uma prisão, na Cidade das Artes, lá no Rio. E foi um depoimento que a gente considerou muito forte, muito bonito, e era o ponto de partida do filme. A gente usaria aquilo como uma base para fazer outras coisas. A gente até teve a ideia, a gente propôs para ele de tentar cantar as músicas de Mau Agouro ali.
E ele falou assim, eu não estou pronto para isso, mas se a gente fizer um segundo round, eu vou tentar cantar. Ele cantou apenas o Rei Judo, que era a música de Bom Agouro, cantou o Irene, que ele compôs na prisão, e cantou o Terra, que foi uma canção inspirada por um episódio da prisão. E depois de algum tempo, a gente tentou marcar com o Gil estava com a agenda meio cheia e tudo mais. O Renato teve uma ideia que foi assim, eu acho que o filme é só o Caetano falando 80 minutos, porque eu acredito que a experiência dele, apesar dele ter sido preso com o Gil, mas ela é única e intransferível. E eu falei assim, uau, caramba, será que é? E eu hesitei muito, assim, né? Porque um pouco nossa ideia de documentário é menos fazer algo de informação jornalística e mais de uma experiência. E ele achou a chave, assim, a experiência é estar junto com o Caetano naquela cela. De alguma forma, está dentro da cabeça do Caetano naquela experiência, né? Filtrado pela memória, assim. E daí o momento foi assim, vamos tentar montar com a entrevista do Caetano e ver se para em pé. Não tinham marcado, então, com nenhuma entrevista? Não, a gente estava tentando o Gil. E daí a gente fez um primeiro bruto, assim, editando a entrevista, sem recorrer a arquivos, sem nada, e a gente viu que ficou em pé, mostrou para algumas pessoas e falou assim, esse que é o filme. Então, é um filme que não muda radicalmente do que ele tinha sido imaginado, mas pela força do depoimento, pelo fato da fala do Caetano ser muito cinematográfica também, assim, e evocar muitas imagens, a gente entendeu que a gente podia apostar na força da palavra dele e na capacidade de imaginação do espectador também. Então, assim que o projeto se transformou. Vocês vão ver que, assim, não precisa mais nada mesmo. Nesse caso, menos é mais, porque o modo como ele conta, né? É tão concreto, né? Falando, o cenário é concreto, o filme é concreto, ele se expressa de um jeito que ele não se coloca nem como vítima, nem como herói, né? Eu acho que isso que é o grande achado, né? Desse jeito de narrar e de... Um pequeno adendo antes de passar para o Guilherme, assim, mas assim, o Antônio Prata escreveu uma coisa que depois nos tranquilizou muito quando o filme foi para o mundo, assim. Ele falou assim, as pessoas falaram que é só um filme do Caetano falando. Ele falou assim, mas não é. Eu vi o Caetano indo para a barbearia achando que ia ser morto e descobrindo que queriam só cortar o cabelo dele. Eu vi a Dedé entregando a revista Manchete para ele, que inspirou. Então eu vi, né? Porque essa fala do Caetano é muito evocativa mesmo. Não vamos estragar agora esse momento. Você não quis dar spoiler, eu que dei, né? Exatamente, ele que deu spoiler. Guilherme, você, desafios e onde você teve que abrir mão de alguma coisa que você tinha planejado, se o livro mudou de rumo, qual que era a ideia? Como é que a gente está de tempo? Acho que talvez mal de tempo. Né? Como eu não estou enxergando a Amanda? Como é que tá, Amanda? 5? Então tá, ainda tem tempo para fazer a última só para a gente fechar, tá bom? Que vem aí sessão de autógrafos e sessão do filme. Não, eu não tive, acho que muita dificuldade nesse sentido, né? Um livro, você é dono do que você vai fazer, então eu tive a felicidade de, no primeiro momento, na primeira versão do livro de 2005, ser ajudado enormemente pela minha tia Maria Sampaio, que infelizmente já faleceu, mas que era uma pessoa que guardava um arquivo de Caetano de Betânia, o melhor arquivo que existe, ela tinha tudo. E na época não existia, 2004, tinha e-mail, né? Claro, tinha, mas não sei, ela me mandava por fax, coisas que eu precisava, uma matéria que ela encontrava, eu lembro recebendo por fax, e tive uma pesquisa muito facilitada por isso. Mas o que eu acho que talvez tenha sido a principal, vamos dizer, dificuldade, pensando no percurso, é que eu fiz o livro em 2005 como um testemunho de tudo aquilo que eu tinha acumulado na minha vida até então. Fiz o melhor que eu pude e o livro existiu. Depois, preciso dizer, eu sou arquiteto, eu não sou crítico musical. Ter feito esse livro foi uma espécie de ousadia do Arthur Nestrovsky, que foi quem me convidou na época, era o editor da Publifolha, porque ele sabia, ou ele pelo menos apostou que eu ia dar conta. O Folha Explica é uma série, né? É uma série,
Mas aí eu tinha já antes feito, como arquiteto, um livro sobre o Lúcio Costa, então eu estava acertando contas para mim com um processo de formação brasileira, que podia estar em Lúcio Costa, que podia estar em Caetano Veloso, né? São disparadores de uma reflexão sobre a história do Brasil e suas contradições. Feito isso, eu mesmo me senti como se eu tivesse já limpado a barra e parti para outras coisas. Fui pensar em coisas do mundo, fora do Brasil. Eu mesmo comecei a desconfiar se essa ideia de formação brasileira, de singularidade brasileira, se ela tinha muito sentido. Desacreditei um pouco disso durante algum tempo. O próprio Caetano, eu adorei o disco C, mas depois dizia, não gostei muito, o Canaã se chateia com isso, porque ele gosta muito desse disco, a gente discute esse assunto. Não gostei tanto do disco, então me afastei eu mesmo um pouco, né? E aí quando agora, mas bom, aí meu coco eu adorei, Recanto, da Gal, eu adoro. Que é um disco do Caetano. Que é um disco do Caetano, mas é um disco da Gal, né? E o texto que o Roberto Schwartz tinha feito, criticando a verdade tropical, eu nem li, fiquei com preguiça, estava um pouco distante desses assuntos e tal. Agora, quando surgiu essa encomenda de fazer agora, eu voltei com tudo, aí foi ótimo, porque tive meses mais calmos, janeiro, fevereiro, deu para voltar com tudo e reunir essas forças e me reconectar com esses assuntos todos para retomar. Bom, então, antes da gente encerrar, a última pergunta, como é que vocês hoje, porque aproveitando uma carona, que é um gancho, né? Eu achei muito interessante o título que foi dado a esse evento comemorativo, essa homenagem ao Caetano, lendo Caetano, né? Porque não é só você, o sentido da leitura, de você, né, colocar, emitir as palavras e através do som você ter uma compreensão, mas é a leitura que a gente faz de um modo mais abrangente, né? Como é que você enxerga, como é que você identifica, como é que você analisa, como é que você compreende esse artista. Então, qual a leitura que vocês fazem hoje do Caetano aos 80? Como é que vocês leem Caetano hoje? Nossa, a pergunta... Tá bom, vamos tentar, né? Eu fiz a pergunta de quinta série, gente, por favor. Foi. Tá bom, eu vou fingir que eu acredito. Bom, está fazendo 80 anos, né? E é impressionante porque, normalmente, mesmo os grandes artistas, Brasil no mundo, quando chegam numa idade assim, a maioria deles está lá se repetindo, né? Está voltando aos seus temas da fase tardia, né? Está revivendo coisas, burilando. E ele não, né? Ele está o tempo inteiro se reinventando. O cara é absolutamente obcecado pelo momento presente, né? E não é à toa que ele se faz acompanhar dos jovens sempre, né? Ele está sempre acompanhando, sempre entendendo, sempre tensionando o que está acontecendo agora. Esse aqui é o Caetano que eu leio, esse cara que está sempre vivo, está sempre jovem de novo, está sempre renascendo e se fazendo contundente, como no Ato pela Terra em Brasília, que ele organizou esse ano, né, contra a destruição das leis ambientais, com um discurso no Senado Federal, isso amplificando mais ainda a sua capacidade de atuação na sociedade, impressionante. Isso é interessante, porque não só na música que ele continua ativo, né? E se sai um excelente entrevistador, né? As entrevistas que ele tem feito são também... Eu achei muito interessante a leitura das letras aqui, porque ficou claro a força da poesia dele, obviamente é poesia, sim. De alguma forma ficou clara a autonomia da poesia, que são letras que funcionam como poemas, e ao mesmo tempo houve uma sensação de estranhamento muito forte para mim, talvez outras pessoas tenham compartilhado, de que elas não viessem acompanhadas pela sonoridade das canções. Um estranhamento muito interessante, assim. Ou seja, eu ouvia e eu estava cantando a música, mas não estava rimando com a leitura. Então, que mostra também que, assim, ao mesmo tempo que ele é um grande poeta, é um pouco aquilo, ele se transformou também num grande músico. E voltando àquele ponto, eu acho que por trás disso tudo há uma força de pensamento enorme, assim. E
uma força de pensamento que se manifesta nas entrevistas dele, que se manifesta nas entrevistas que ele faz também, que se manifesta nas posições políticas dele, que se manifesta nos livros, e se manifesta preferencialmente na música. Assim. Então, essa perenidade do Caetano, essa força que não se desfaz com o tempo, vem, a meu ver, dessa força do pensamento mesmo, assim, de pensar a si e de pensar o Brasil. Assim. Eu acho que isso o torna único mesmo. Pegando aqui uma carona no 9 of 10, que você usou no Cine Marrocos, né? Como essa música é também visionária e traz o reggae e várias coisas, e até o próprio nome, como que Caetano se apropria, né? Da cultura pop, porque ele viu esse anúncio, né? O título vem de um anúncio que ele viu, de um produto. Para mim, o Caetano 80 é isso. I'm alive, estou vivo, muito vivo. Vive eternamente no presente. Né? Gente, muito obrigada por esse encontro. Como disse o Calil, a diferença que faz. Claro que se fosse virtualmente, a gente ia estar aqui com toda a paixão, com toda a vontade de celebrar, somos todos fãs, mas também somos críticos quando precisa, né? A gente não precisa aplaudir tudo que o Caetano faz, mas, enfim, quando a gente aplaude a imensidão da obra dele, com muita intensidade, né? E é importante também que a gente tenha essa visão, que se ele é contraditório, porque nós, como fãs, não podemos ser, né? Mas é tão bacana, mesmo a gente não podendo ouvir vocês, a gente sente que vocês estão aqui com a gente, e isso é fundamental, porque mais do que nunca a gente precisa celebrar a cultura brasileira. Então, todos convidados para a sessão de autógrafos e, na sequência, Narciso em Férias, com a presença do diretor, de um dos diretores. Obrigada pelo convite a 2 Pontos e à Biblioteca Mário de Andrade por promover esse evento.